tarde, começa agora o Web Divan. O Web Divan é o nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Eu sou Renata Antonelli e estou aqui com meu amigo, psiquiatra, psicanalista, colega, parceiro de Web Divan, Edu Martins. Boa tarde, Edu. Boa tarde, Rê. Boa tarde, você que está aí assistindo com a gente ao vivo e para você também que está assistindo a gravação do YouTube ou no nosso canal do Facebook. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. O Web Divan, como eu disse para vocês, é o nosso programa semanal sobre psicologia. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, sobre a psique, enfim, todos os assuntos ligados à psicologia. Um beijo muito especial para todo mundo que já está assistindo o Web Divan. Ana Maria, querida, um beijo para você. Joyce Andrade, Caio Diniz, Márcio Sozai, um beijo para todo mundo que está assistindo o Web Divan. Ana, eu tenho certeza que você vai gostar do tema de hoje. Afinal, o tema de hoje é sobre nós, né? Sobre as mulheres, sobre psicoterapia para mulheres. E hoje a gente está aqui, né, com a nossa entrevistada de hoje, que é a Silvia Zoffman. Boa noite, Silvia. Boa noite, Silvia! Boa noite, Renata. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo Boa convite. tarde, Silvia, bem-vinda. Obrigada. A Silvia é psicóloga também, psicoterapeuta, e entende bastante do tema mulheres e veio conversar com a gente sobre isso hoje. Quando a gente pensou no tema mulheres, né, Silvia, eu fiquei pensando, por que que nós entendemos, dentro da psicologia, as mulheres diferente dos homens? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre tem essa... Antes da gente começar o programa, a gente estava até brincando aqui no estúdio, né? Estava contando para a Silvia que um paciente essa semana falou para mim: Renata, toda mulher é chata e todo homem é bobo. E a gente estava rindo aqui. Mas existe mesmo, né? A gente separa muito a questão do gênero. O homem é isso, a mulher é aquilo. A psicologia também vê dessa forma, né? Vê diferenças do masculino, do feminino, mas não só do masculino e do feminino, que todos nós temos, mas da mulher e do homem. Por que é diferente a gente pensar na psicoterapia para mulheres? A psicoterapia para mulheres é voltada para um outro tipo de demanda, né? A demanda do feminino num contexto aqui do Brasil, a gente tem que falar do contexto que a gente vive, e de como as mulheres se desenvolveram nas últimas décadas. Então, as demandas mudaram muito. Se a gente pensar na mulher que o Freud atendia no começo do outro século, hoje é um tipo de histeria, um tipo de comportamento feminino completamente diferente. Para começar, a gente não consegue mais atender 3 vezes por semana, por exemplo. São raros os casos em que a mulher tem essa disponibilidade. Por quê? Porque ela se emancipou, ela trabalha, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem jornada dupla. Muitas vezes o companheiro ajuda, muitas vezes ela não tem companheiro, né? Nós sabemos que 24 milhões de famílias são chefiadas por mulheres no Brasil. 24 milhões? Milhões de famílias. Nossa! Sim, e quando a gente fala em chefia feminina de família, a gente está falando emocionalmente, a mulher sustenta essa família e financeiramente, economicamente, ela é o líder. Um líder, isso não significa que há ausência de uma figura paterna. Não são necessariamente mães solteiras, são mulheres que, às vezes solteiras, às vezes não, mas são chefes de família. Exatamente. Matriarcas. Exatamente. Que sustentam, né? Que não só... Sustentam emocionalmente e economicamente a família. Nossa. O que significa isso? Elas podem ganhar mais do que o companheiro, ou elas podem ganhar mais do que a renda da família inteira, ou elas podem não ter ninguém para ajudar. E elas são únicas com um filho ou um parente próximo. Todo mundo deve conhecer um exemplo assim, de mulher assim, né? E aí, quando eu pensei nos exemplos, pensei nos exemplos de mulheres que são assim, né? São mulheres que sustentam a família, que dão conta da casa emocionalmente e até financeiramente. Em geral, são mulheres que são chamadas de mulher meio homem, né? Não sei se você já percebeu, não, aquela lá é que nem homem. Ela trabalha, ela cuida da casa. Como assim que nem homem? Não, né? Ao contrário, né? Assim, muito homem não dá conta de tantas tarefas que a mulher que cuida de uma casa, trabalha, leva dinheiro para essa casa, cuida dos filhos, daria como uma mulher. Por que será? Por que a mulher ela consegue dar conta de tantas coisas e, em geral, os homens dão conta de menos coisas? Isso é verdade ou não? Complicado falar isso é verdade, mas o fato é que isso sim aparece muito em consultório. As mulheres se sentem obrigadas a dar conta daquilo que é demandado para elas. Não necessariamente elas conseguem dar conta. E aí vem os conflitos, né? E aí elas aparecem em consultório justamente para trabalhar essas questões. As demandas externas, as demandas internas, então de realização pessoal, de conseguir resolver tudo aquilo que ela está vendo que faz parte da vida dela,
da melhor maneira possível, sem que aquilo a adoeça psiquicamente e fisicamente. O que eu tenho visto bastante em consultório são mulheres extremamente frágeis, com sintomas de TPM, por exemplo, muito graves e agravados pela questão do estresse, né, decorrente do trabalho e dessa dupla jornada, tripla jornada, enfim, toda a carga emocional que ela carrega, né, como arrimo familiar. Você acha que uma coisa que pode influenciar nisso também, nessa carga da mulher ser tão pesada, é o fato de que, porque às vezes me soa que a mulher hoje, ela conseguiu abocanhar uma participação social 1000 vezes maior do que ela tinha antes, né? Direitos são maravilhosos e também deveres a mais. Agora, não bastasse ela abocanhar isso que de repente não cabia a ela ainda manteve as tarefas femininas anteriores, né, de cuidadora do lar, de mãe, e além de dar conta de tudo isso, no imaginário coletivo ainda existe uma certa depreciação da figura da mulher, no geral. Então a mulher trabalha, a mulher é mãe, mas a mulher no trabalho ainda, tudo bem, ela trabalha, mas ela não é muito respeitada em comparação com homens. Eu percebo mulheres que se queixam muito disso. Então tem uma carga emocional do tipo, nossa, eu faço tanta coisa e ainda não sou reconhecida e também não tenho um reconhecimento interno, porque a gente traz isso arraigado, né, do meu valor. Você acha que isso pesa? Pesa e muito, ainda mais eu trabalho com o mercado de trabalho, além da psicoterapia, percebo que cargos de liderança para mulheres são muito poucos ainda disponíveis, né? Nós sabemos que economicamente as mulheres ocupam o comércio como função principal de trabalho, comércio, educação, serviços sociais e a área da saúde. Por mais que a mulher tenha se emancipado bastante, ocupado esse espaço muito maior junto ao homem, ainda os cargos de liderança estão concentrados nos homens. E as mulheres ficam mais com o varejo, tanto dentro das empresas. Então, áreas de marketing e vendas são mais ocupadas por mulheres, por exemplo. Já o financeiro, mais racional, normalmente mais ocupado por homens. E assim sucessivamente. Isso não teria a ver com o feminino e com o masculino, não necessariamente só com a mulher. Quer dizer, a mulher tem essa questão, né, de poder acolher mais, de ser, né, a gente trabalha com acolhimento, tanto que quando uma mulher tem uma posição de liderança, por exemplo, numa empresa, chamam ela, nossa, ela é que nem homem, né? Ela trabalha que nem homem. Normalmente, essas mulheres que trabalham como homens dentro de empresas ocupam cargos de liderança operacional. A liderança estratégica ainda está muito voltada ao homem, infelizmente. Né? E a gente sabe que mulheres extremamente com perfil analítico, com visão de longo prazo, elas podem contribuir muito, mesmo numa área financeira. Elas podem fazer essa provisão financeira da empresa para os próximos 5 anos muito bem, mas ainda existe um preconceito em relação a essa atividade das mulheres. E elas trazem isso como conflito para a psicoterapia. Sim, né? Eu acho que o que acontece na empresa acaba sendo também um reflexo do que acontece em casa, nessas novas famílias, em que há uma troca de papéis. Né? Eu conheço casos de que as mulheres são as provedoras e que o homem fica em casa e cuida mais da casa e cuida do filho. Agora, isso até é encarado de fora para dentro como algo moderno, um casal moderno, para frentex e tal, mas no íntimo, na intimidade, eu percebo o homem se sentindo pouco valorizado ou se valorizando pouco por estar nesse papel, então ele já começa a achar que ele, por ser homem, ele teria que ser o provedor, por ser homem, ele teria que ser mais ativo, e a mulher também não valoriza isso no homem, e o homem também não valoriza, não dá muito valor para essa função da mulher, porque por um momento ela está provendo aqui o lar, por um momento ela está trabalhando e eu estou cuidando da casa, mas isso não vai ser assim, isso não pode ser assim. Não pode porque eu sou homem, isso por um tempo tudo bem, mas o resto da vida eu vou me sentir muito mal, isso é uma coisa que a gente ouve, né? Então acho que tem na empresa também, acho que os homens não cedem muito esse espaço para as mulheres, um pouco com medo de perder, não sei se de perder esse espaço, mas de não saber fazer o outro lado, se for necessário, né? Também. Não sei se não saber, mas enfim. Acho que o homem desconhece ainda a forma como a mulher pode atuar, né, de uma maneira mais benéfica, tanto para a empresa quanto para a sociedade, para visões estratégicas, para o desenvolvimento das pessoas. O homem ainda está num terreno
extremamente desconhecido. Mas a impressão que eu tenho é que, assim, se o homem sai do papel, o ser do trabalho, né, que vive para o trabalho, ele não se encontra, ele não consegue entrar num outro papel, como aquela pessoa que cuida da casa e que cuida dos filhos. Esse papel não é permitido, como você falou. Isso. A mulher, ela tem já duas opções, né, aspas, já tem duas opções. Então, assim, por que a mulher vai roubar na cabeça dos homens o lugar de um homem que não tem mais o que fazer e, né, não ficar em casa? Deixa o homem trabalhar, entendeu? Mas a mulher tem duas opções, mas parece que às vezes ela tem duas opções, mas o trabalho é meio que, meio café com leite, vai. Ela trabalha, mas porque ela quer, porque eu deixo, né? O homem fala, ela trabalha porque ela quer trabalhar, ela quer se ocupar, para ocupar a cabeça. Mas se ela não quiser trabalhar, não precisa, porque eu consigo manter essa casa sozinho. Então essa falta desse reconhecimento que eu acho da mulher, assim, porque existe um telhado de vidro, né? Sim. É um telhado de vidro, é muito frágil, porque ainda carrega na carne ou na concepção coletiva esse papel feminino que é secundário. De receber, de né? receber, E não isso. proativo. Tem a ver né? bastante com o arquétipo feminino, né? Sim. Que é receptor, né? Por outro lado, o que eu tenho visto bastante são mulheres e homens cobrando atitudes das próprias mulheres para que sejam provedoras, para que sejam ativas, para que se sobressaiam em relação aos homens. E isso eu acho que causa um adoecimento social extremamente perigoso para a gente daqui para frente, porque a mulher está se cobrando ser a provedora, como se ela não precisasse da energia masculina, como se ela não precisasse mais do homem como parceiro. Então agora eu faço tudo sozinha. Sou independente. Sei super bem do que você está falando. E aí, assim, mas existe uma cobrança também muito social disso, né? Sim. Eu vejo que hoje em dia as mulheres à minha volta, poucas que não trabalham, são vistas como, nossa, elas nem sabem o que falam, porque elas não trabalham. Isso. Então a gente também já está cobrando das mulheres que elas façam tudo, nós mulheres, que elas trabalhem, que elas deem conta da casa. Como assim você trabalha e não faz nada na sua casa? Você é mulher. Então tem que trabalhar, tem que dar conta da casa, tem que ter filhos, tem que fazer tudo. A gente está no momento que a gente tem que tudo. Tem que. E a gente ouve um papo machista também, que é bom, também agora não reclama. Quis trabalhar, quis sair de casa, então agora não reclama, agora dá conta de tudo, não sei o que tá reclamando. Agora também tem que conseguir sozinha, né? O que é uma mentira. Mas né? eu tenho uma resposta boa para isso. Né? Desde muito jovem, eu sempre falei para os meus amigos, assim, que eles falavam sobre emancipação feminina, eu falava, tudo bem, desde que eu ganhe o mesmo salário que você, se a gente estiver na mesma posição na empresa, tá ótimo. Só que eu ainda ganho 30% a menos do que você, ocupando a mesma posição. Então, os deveres são semelhantes, os direitos também, mas na prática, a aplicação disso tudo ainda está muito atrasada. Olha que interessante, a Ana, um beijo, meu amor, Ana, e um beijo para a Adri, um beijo para você, Adri. Ela fala o seguinte, mulheres em bons cargos nas empresas chamam de sapatão, sorry. Apesar dos pesares, as mulheres são 1000 vezes mais livres do que há 20 anos atrás. Concordo, mas eu acho que não são 1000, né, vezes mais livres. Ela fala, a Ana, o homem ajuda em casa também. É tudo dividido. Na minha opinião, ficou mais fácil para nós mulheres. Será? Acho que, né, quando isso é aceito, quando isso é equilibrado, né, Silvia, o que você Então, acha? a gente está falando das escolhas femininas. Acho que as mulheres têm o direito de escolher os parceiros que elas querem para a vida delas. Elas podem escolher um parceiro extremamente egoísta e que não vai participar das questões da casa ou da criação dos filhos. E da operação da casa, propriamente dita. Né? Tem muitos homens que não sabem o que é uma máquina de lavar roupa. E tem outros homens que fazem isso muito bem e que não se questionam na sua masculinidade. Então, cabe a nós, mulheres, escolhermos esses parceiros. Né? Por que não? E também educarmos os nossos filhos para que eles sejam esse tipo de homem. Um homem responsável com a própria casa, responsável com a parceira, com o parceiro, enfim, a gente está falando de relações de gêneros, mas isso é geral. Homens que não são tão egoístas nesse sentido também são bons colaboradores e parceiros no trabalho, para a equipe. Então, eu sempre faço esse contraponto com o mercado profissional, né? Então, o que as pessoas são dentro de casa é o que elas são também na empresa. E uma mulher general, né, que é o que dizem, que ocupa um cargo de liderança e, infelizmente, ela teve que desenvolver esse aspecto, ainda que não seja tão benéfico para ela, em casa ela também atua dessa forma. E isso é muito ruim. E aparece na psicoterapia como um conflito para ser tratado. Eu acho que entra também a questão do poder, né?
todo mundo se sente, o ego infla com poder, né? Seja nós podemos ser mulheres, homens, não adianta, quando começa a ter muito poder. Eu vejo que pacientes que precisam dar muitas ordens, que foi o que você falou, né, generais, durante o dia, à noite aquilo se estende para casa, não tem jeito. São mulheres que dão mais ordens aos filhos, dão mais ordens ao marido. Não? E ao psicoterapeuta, né? E são padrões que a gente precisa trabalhar e começar a quebrar, para que a pessoa tenha a chance de ser quem ela é, sem precisar de todas essas amarras. Né, que ela criou para se defender do mundo hostil, para poder sobreviver. E aí, num processo psicoterapêutico, ela vai lá tentar fazer isso também com o psicoterapeuta, e a função do psicoterapeuta é quebrar. Quebrar dando condições para a mulher poder se desenvolver também e desenvolver outros aspectos para sobreviver. Claro. E não que tenha algo de errado com isso, com essa diferença. Você acha que isso é uma coisa não saudável, Silvia? Porque tem casais que se encaixam nesse modelo, nessa dinâmica de funcionamento, né? Assim, de um mais forte e de outro menos. Geralmente existe essa diferença, não é muito equilibrado, né? Não é muito simétrica a relação, né? Existem os casais mais simétricos, mas sempre tem essa assimetria. E daí acho que vai além da questão do gênero, né? Estou lembrando aqui da Margaret Thatcher, do filme lá, Dama de Ferro, né? Uma mulher extremamente general, como você colocou, e um homem que ficava em casa e que tinha todas as carências afetivas que geralmente são retratadas pelas mulheres, né? Daquele homem que trabalha demais, que não dá tempo para ouvir a queixa da mulher em relação aos filhos, que não vai na reunião da escola, quer dizer, só pensa em trabalhar e ganhar dinheiro e que não dá o afeto para a família. Ali estava invertido. Então, o gênero aí não importa muito, quer dizer, é mais uma dinâmica do casal, né? Sim. Porque assim como você disse, eu conheço casais que realmente vão muito bem nesse aspecto, assim, da mulher que trabalha, que provê, e o homem que cuida da casa e gosta disso e dá lá algumas aulas em paralelo, quer dizer, para dar um extra para a família, mas que tá tudo bem e são felizes assim e ele acompanha, quer dizer, isso funciona, né? Funciona também, desde que não haja conflito nessa relação, que seja em comum acordo, que ninguém se submeta à situação, então ok. Porque o que você falou eu acho muito importante, né? A escolha feminina, né? A gente pode escolher. Existem pessoas, homens e mulheres, de todos os tipos. É difícil, é complicado a gente generalizar, exatamente, né? Porque senão parece assim, porque o homem moderno tem que ser assim. O homem moderno, ou a mulher moderna tem que, como a Renata falou, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar. Não tem que. Existe a mulher que não quer trabalhar, que quer ficar em casa, que vai se dar super bem com um homem que vai querer comandar, por exemplo, a parte, né? Então, acho a gente não tem que nada, né? A gente não tem que nada. Acho que cada panela tem sua tampa. Né? Exatamente. É uma questão de observação do que está acontecendo, né? Como um fenômeno na nossa frente, ainda mais que a gente lida com a intimidade das pessoas, isso aparece cada vez mais. A Ana, ela fala o seguinte, que ela está contando para o Adriano, né? Somos poderosas. Eu cuido da casa, dos carros, da empresa, da família, dos cachorros, passarinhos, até dos vizinhos. Que sempre foi uma função feminina, hein? Cuidar dos vizinhos. Foi uma função feminina. É uma função de acolhimento, né? De cuidado, de cuidar do outro. E ela fala, mulheres e homens ao longo de boa parte da história da humanidade desempenhavam papéis sociais muito diferentes. Tanto é, né, que eu estava lembrando, quando a gente fala, eu acho que já mudou muito, mas no meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz sobre mulheres e outro sobre homens na terceira idade. As mulheres na terceira idade, sobre vários aspectos do feminino na terceira idade e vários do masculino. O que eu percebi, que foi uma coisa que me entristeceu bastante na época, é que assim, as mulheres na terceira idade estavam muito mais animadas, assim, 40 mulheres para um homem no curso de terceira idade da PUC fazendo faculdade, querendo se desenvolver, umas cuidando das outras, então uma sabia da família da outra, cuidava, sabia do filho, ligava, se encontrava à tarde. E os homens, né, para minha surpresa, quando eu fui fazer entrevista com os homens, assim, 90% dos meus entrevistados estavam deprimidos. Diziam que não tinham mais função social porque não trabalhavam mais, porque já estavam aposentados, que desde que se aposentaram sentiam uma tristeza muito grande. Não conseguiam, lógico, a gente está falando de um homem de talvez, sei lá, 10, 12 anos atrás, mas que eram nossos avós, né? Assim, estavam completamente se sentindo sem papel social. E não é porque estavam na terceira idade, é porque não trabalhavam mais. O homem é muito identificado com o trabalho. Não adianta, né?
Eu acho, eu vou te perguntar, isso vem de um papel social ou não? Isso vem do masculino. O masculino, ele precisa estar para fora, ele precisa estar desenvolvendo trabalhos, e não adianta ele estar só para dentro, ou até mesmo para dentro do núcleo familiar, ou dentro de casa, que ele não se sente tão realizado. O homem sempre foi um caçador, ele sempre saiu para caçar. É da natureza do masculino ir para fora, a ação. Não que não seja da mulher também, mas a princípio o homem parte para a ação, para fora. E aí quando o homem se vê sozinho e tendo que internalizar a sua história de vida, a sua aposentadoria, tendo que elaborar uma nova condição, ele deprime. E aí é interessante o papel da mulher nessa situação, né? Tem muitas que deprimem junto. Então, quem trabalha também com pessoas com mais idade percebe isso. E tem outras que resgatam esse homem e levam esse homem à comunidade, aquela comunidade que ela fomentou durante toda uma vida. Então, as amigas do condomínio, do clube, da igreja, e começa a inserir esse homem. Então, às vezes vale a pena insistir, né? Porque a mulher ela é boa nisso, né? Normalmente as mulheres têm essa capacidade de acolhimento, de trazer, de resgatar. E de mostrar outras ações para fora que esse homem pode fazer que não seja o trabalho, né? Eu trabalho bastante com pacientes idosos também e eu vejo realmente os pacientes homens que estão melhor, que estão mais saudáveis mentalmente, psiquicamente falando, são aqueles que saem. Eles não trabalham mais, mas eles têm atividades. Um participa do coral, do grupo de terceira idade, ou faz aula de tango, ou faz isso, faz aquilo, e namora, e conquista. E tem as mesmas histórias com as mulheres, quer dizer, essa atitude masculina da conquista, da caça, entre aspas, continua, né? Mas de uma outra forma, sem essa pressão e essa culpa por estar se sentindo inútil, por não ganhar mais dinheiro, não estar mais trabalhando, ou não ter mais a virilidade que tinha antigamente, né? Hoje a gente tem Viagra, né? Que ajuda bastante nesse sentido. Isso é uma coisa que eu coloco no final, porque o Viagra estava aparecendo no mercado quando eu acabei a tese com os homens. E no final eu estava dizendo justamente isso, eu acho que o Viagra muda muita coisa, né? E que isso precisa ser estudado depois. Mas realmente eu percebo uma mudança bem grande, assim. A potência para o homem é uma coisa importantíssima. Assim, né? Como a fluoxetina mudou bastante também a condição feminina, né? De uns tempos para cá. E o que eu estou vendo agora no consultório é que não só a fluoxetina, mas, enfim, um outro tipo de medicamento, a gabapentina, é um remédio que tem sido usado para TPM e que tem mudado a personalidade das mulheres. É muito interessante, isso você pode até explicar melhor, Edu, que assim, as mulheres elas tinham uma alteração de humor natural do feminino que elas estão tentando conter com uma medicação para TPM, e todas que tomam me falam, nossa, é tão bom não sentir aquelas alterações de humor que a mulher sente, é tão bom ficar assim mais que nem os homens, a gente consegue trabalhar, não fica de mau humor, não fica deprimido em casa, não se sente inchado, é tudo ótimo. Então, quer dizer, será que nós, mulheres, não estamos tentando com isso, né, ficar ali com os homens? Assim, eu vejo que a gente está tentando se transformar, trazer um masculino, trabalhar com o masculino ou não, essa é a condição social que é impressa para a gente tem que ter um comportamento masculino para estar no mundo do trabalho. É muito importante esse tema, acho que só esse tema já daria um programa inteiro. O que eu vejo que eu acho que é mais agravante, as mulheres não sabem lidar com as suas alterações hormonais e os homens menos ainda. Isso vira motivo de piada, né, dentro das empresas ou até na família. É importante a mulher saber ou reconhecer o seu próprio ciclo, saber quais são os períodos em que ela deve tomar mais decisões ou não, ou se recolher. Propor um trabalho home office dependendo do período do mês, saber negociar isso e fazer o seu chefe entender, o seu parceiro de trabalho, que existe momento para conversar sobre cada coisa. Não dá para exigir tudo da mulher, como se ela não tivesse essa alteração hormonal. Mulher tem, é da natureza do feminino. Ela já está inserida no mercado, ok, como é que ela vai lidar com isso? Assim, mapeando o seu ciclo e tomando medicação se for o caso, indo ao médico. O que a gente vê são os índices do hormônio do estresse, né, do cortisol, altíssimos, as mulheres cada vez mais com sobrepeso
E isso Hipertensas, piora diabéticas. hipertensas, isso piora horrores os sintomas da TPM, mas eu também falo para as pacientes, a TPM não muda o conteúdo da sua angústia, o conteúdo da sua disforia, Isso, da sua irritabilidade, mas É dá uma para lupa, conter né? um pouco. É uma lupa de aumento. Né? Isso eu acho que é uma coisa, para a mulher realmente é muito particular, porque a mulher sempre teve isso bem definido, o ciclo, a mulher tem o ciclo, né, da menstruação que o homem não tem. O que gera também uma ideia falsa de que o homem é constante e estável, Ah, porque então. não é. E os homens não precisam ser constantes e estáveis. Na verdade, hoje, o mundo quer ser estável, né, Silvia? Eu sinto isso de uma maneira geral. Então, essa ideia do antidepressivo, tanto para a mulher em relação à TPM, mas também para os homens e mulheres em relação àquelas baixas de humor, aquela semana que você está mais introspectivo, mais deprimido mesmo, mais triste. É o que você falou, não precisa estar o tempo todo bombando, não precisa estar o tempo todo produzindo, essa cultura da produtividade, de que se a gente fica triste e se recolhe, a gente vai deixar de produzir. Bom, vai deixar de produzir uma semana para poder produzir 2 vezes mais na semana seguinte. Então tem a hora certa, a hora de criar, a hora de avaliar é mais introspectiva, a hora de agir é mais introspectiva, né? Então, o nosso humor também tem esse ciclo. Essa flutuação, né? A gente tem aí, o mundo é dinâmico inteiro, né? A maré vai e vem, a lua muda, quer dizer... Tudo é dinâmico. Por que a gente tem que estar o tempo todo estável e produzindo, que nem máquina? Quer dizer, eu acho até meio ridículo a gente ainda ter esse tipo de pensamento, que é uma coisa tão século XX, né, que hoje em dia já foi tão debatido e é até hoje debatido, mas não adianta. As pessoas ainda se cobram e se culpam por não conseguir trabalhar aquele dia ou por ter que pedir ajuda para alguém, seja para o marido, seja para o analista, seja para a amiga, né? Ah, então se eu pedir ajuda porque eu sou impotente, eu sou fraca. E o homem é a mesma coisa, né? Imagina, eu tenho altos e baixos, eu não sou mulher, pô, não tenho TPM, não tenho direito, mas tem, né? Tem, pô, tá triste, tudo bem, vamos olhar para isso. Né? É que eu acho que assim, Edu, é um pouco diferente quando é TPM. Não sei se é porque eu sou mulher e estou te dizendo isso, eu concordo, eu acho que assim, todo mundo tem, lógico, né? Até nosso eletroencefalograma é de fases, é alto, baixo, né? Não vai ser nosso humor que vai ser constante, e para os homens também. Agora, é arrebatador, Edu, assim, você tem uma TPM forte, assim, o mundo está cobrando que você atende, vai lá trabalhar, vai lá atender, vai lá dar conta dos filhos, só que assim, não dá, é de tirar do sério. É perigoso. É perigoso. Tem coisas que uma TPM maltratada ou não tratada é muito perigosa, vocês sabem muito mais. Isso eu acho que é legal colocar, porque então, é bom ter o tratamento. Porque daí tem TPMs e TPMs, é uma coisa que a gente sempre repete aqui, né? Primeiro, cada caso é um caso, a TPM da vizinha não é a sua, né? Ela toma remédio, vamos ver se você precisa, talvez não precise, né? Que bom que hoje existe os antidepressivos que ajudam bastante a reposição hormonal, a pílula anticoncepcional, vários outros fatores que diminuem um pouco o desastre da TPM, né? Mas você poder tratar, você poder lidar com isso de uma forma mais confortável é diferente de você se cobrar uma cura de uma condição que é natural da mulher. Sim. Né? Claro que eu acho que assim, a gente não pode querer que o mercado de trabalho entenda isso hoje, né? Então hoje o mercado de trabalho entenda que a mulher tem TPM, que vocês precisam e que todos nós precisamos pegar mais leve. Mas eu acho que pode começar pela gente. Né? Se a gente entende que a gente tem uma alteração de humor, que se a gente entende como a gente está se sentindo e trabalhar a favor disso, talvez a gente mude um dia esse aspecto social. Sim, já está acontecendo essa transição. Eu acho que são negociações sociais, eu chamo assim. Nada que é feito de maneira rígida ou imposta dá muito certo. Né? É uma mudança de cultura e de paradigma. Homens que têm filhas mulheres e que são empresários entendem exatamente o que é isso. Né? O que antes eles não sabiam, porque ninguém tinha acesso à TPM da própria mãe, ou não entendia que o nervosismo da mãe em determinada fase do mês era TPM. Mas agora os homens estão mais participativos nesse sentido, então tem que saber negociar com eles. E com elas também, as nossas chefes, né? E com vocês mesmas, né? Isso eu acho que é importante, assim, que vocês colocaram agora. Uma mudança que tem que vir de dentro para fora. Né? Tem que começar primeiro eu a me aceitar, primeiro eu me respeito.
eu tô de TPM, hoje eu não tô boa, quer dizer, o que eu posso fazer para minimizar os danos, né, assim, para fazer o que eu tenho que fazer de trabalho e, ao mesmo tempo, ficar de boa com isso. Quer dizer, eu não preciso me achar incompetente, não preciso ter medo de perder meu emprego, de achar que eu vou perder essa competição com as outras colegas que, de repente, tomam mais hormônio do que eu e elas estão sempre estáveis, né? Se eu me valorizo e tenho essa estrutura interna fortalecida, então eu também dou conta de administrar melhor esse momento e continuar tirando proveito dessa fase, né? Assim, dá para tirar, né? A Ana falou também uma coisa super importante. Ela falou assim, a alteração hormonal é muito complicado, como a gente está dizendo, eles estão removendo tireoide cada dia mais e virou a vida da mulher do avesso. Assim, está tirando a tireoide para não ter essa alteração, né? Mais isso do que tomar não uma resolve. medicação. Não resolve, até por experiência própria. Eu posso falar, até alguns pacientes sabem, eu tenho hipotiroidismo. E o médico que me trata diz, não tire nunca a sua tireoide se não precisar, porque pode ser que em algum momento tenha cura para isso. Você tirar um órgão ou tirar uma glândula, algo que tem uma função muito importante no seu organismo, com a esperança de que isso vai te dar mais condições de enfrentar o mundo, é pura ilusão. É muito pouca condição de enfrentar o mundo. Tem que tratar bem, tem que ter um bom médico que tratar e ainda assim entender que mesmo com a medicação, nada é 100% eficaz. Existe a flutuação, sendo medicada ou não. Tem a ver com peso, tem a ver com alimentação, com atividade física, com as condições de vida dessa mulher ou dessa pessoa. Enfim, hormônio é uma coisa muito sensível, né? Assim, de uma regulação muito difícil e que varia o tempo todo. Mesmo quem tem tireoide e todas as outras glândulas que produzem os hormônios funcionando muito bem, precisa, não tem que lidar com essa variação hormonal. Nossos hormônios, na hora que a gente acorda, são de um jeito, no meio do dia já são de outro, depois que a gente come, muda isso, muda aquilo. Nossas emoções fazem com que nossos hormônios virem uma bagunça, né? Então, variações hormonais são da natureza humana, assim como, por exemplo, variações da pressão. A nossa pressão arterial varia o dia inteiro. Se eu estou sentado é uma, se eu deito é outra, se eu me estresso é uma, se eu estou relaxado é outra. Isso é normal e tem que variar mesmo, né? De novo, né? Essa busca por uma pretensa estabilidade que é inalcançável. Exato. Agora, tirar a tireoide realmente, estou bastante por fora das últimas atualizações aí da endocrinologia, mas que eu saiba, cirurgias de ablação de tireoide, tiroidectomias, assim, são em casos de patologias severas, de tireoidites ou de câncer, né? Hipotireoidismo se faz com reposição hormonal, com acompanhamento regular no endocrinologista, porque é muito importante, é uma glândula que influencia diretamente no nosso metabolismo de uma forma ampla, então que tem que ser bem acompanhado. Cuidado com essas coisas muito radicais, né? Isso... Tá uma discussão aqui, né? A Adri falando que a Ana é chefe da empresa, a Ana falando que é sócia. Enfim, Ana, né? Sócia ou chefe, ela fala o seguinte, a Ana, que ela trabalha no... Vou ler direitinho, Ana. Apesar que mesmo com todas essas mudanças no papel da mulher, ainda não há igualdade de salários, como você falou, Silvia. Mesmo desempenhando as mesmas funções profissionais, ainda havendo o que se chama de preconceito de gênero. Sou um exemplo. Ganho menos do que o rapaz no mesmo cargo aqui da empresa, e isso é notório na maioria, ganho menos do que o rapaz, tô gaga, Ana. E isso é notório na maioria das empresas. É isso aí. E ela fala que, assim, que no Brasil ainda existe uma mentalidade muito machista, né? Eu vejo que também a gente está falando do Brasil, como a Silvia começou falando, né? A gente está falando daqui. Nos Estados Unidos é diferente, né? O homem sai da empresa para buscar o filho na escola, enquanto a mulher está saindo da empresa para fazer o jantar. E as tarefas são mais divididas. A gente tem ainda um pensamento bem machista, né? Eu acho que mesmo nós, mulheres, que a gente dá, sim, mais valor para o homem que trabalha fora de casa, a gente faz isso. Por mais que a gente seja psicoterapeuta e saiba disso, sim, a gente foi criada no Brasil, né? Nessa cultura são os modelos, exatamente. E isso é muito difícil de quebrar. Isso que eu acho que a gente começa quebrando dentro da gente, não fora da gente, até quebrar esse preconceito social. A Ana está fazendo isso, né, Ana? Já tá aí. Acho que o importante é saber parar para saber o que você quer, né? Assim, se você de repente quer
ficar em casa e você acha importante ter um marido que trabalha e não quer um marido dentro de casa o dia inteiro, que é uma coisa que eu ouço bastante das mulheres, né? Não quero meu marido dentro de casa, ele está sem trabalhar, não aguento mais ele, né? Tudo bem, ótimo, né? Assim, arruma um marido que trabalha. Então, senão a gente entra nessa questão, de novo, do que é certo para a época e do que não é certo para a época. Agora, né? eu tenho visto também algumas mulheres que se sentem extremamente realizadas quando os maridos trabalham num esquema home office e podem participar da criação dos filhos. Então, eles têm tempo também para buscar na escola, para levar ou para almoçar junto. E não necessariamente deixam de produzir. Então, é muito da nossa cultura achar que para o homem trabalhar, ele tem que trabalhar fora. Né? Ele pode trabalhar para fora, mas dentro de casa, por que não? É uma questão de negociar os espaços. Aí a gente já está falando de uma outra esfera. Na verdade a gente está falando de uma coisa de o homem que ganha dinheiro e o homem que não ganha dinheiro fora de casa. Né? Assim, o homem que não sai de casa para trabalhar e ganhar dinheiro fora de casa. O homem que não ganha dinheiro, tanto faz ele não ganhar dentro ou fora de casa, ou tanto faz ele ganhar fora ou dentro. Eu acho que isso também é muito marcado. Quando a pessoa não gera dinheiro para casa. Para a mulher também, cada vez mais. As mulheres que não geram dinheiro ou que estão em profissões não valorizadas por todos, independente de mulheres ou não, ou homens valorizarem as profissões, elas são desconsideradas socialmente. É basicamente isso. Então, mais uma que depende do fulano ou que depende dos pais. Silvia, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo a semana passada. Encontrei com um casal de amigos e a mulher é muito minha amiga. Ela não trabalha fora de casa e o marido trabalha fora de casa. E aí a gente tinha saído 2 dias antes, ele virou pra gente e falou assim, vocês não podem sair tanto e jantar fora? Aí eu falei, por quê? Aí ele falou assim, não, você pode, você trabalha, você dá conta de jantar, dá conta de trabalhar. São elas que não trabalham que não podem, falando da própria mulher. Quer dizer, porque a mulher dele não trabalha, ela não tem tanto o direito de sair, se divertir e voltar tarde? Ele está falando de escolha, é muito mais do que um jantar, né? Quer dizer, então porque eu trabalho eu posso ir lá, jantar, gastar dinheiro, voltar tarde, que tudo bem, no dia seguinte eu vou acordar e trabalhar e gerar dinheiro, então isso está tudo certo. Né? Que pensamento é esse? Não, é um pensamento que vai e abrange muito, que entra de novo nessa nossa cultura do trabalho, né? Primeiro, o que é trabalhar? Trabalhar é ganhar dinheiro? O que é ganhar dinheiro? Qual é a faixa de salário? Não, isso aqui não ganha nada. Não ganha nada, não. Ganha pouco. Ou ganha o que ele quer, o suficiente para ele viver. Sei lá. Né? Porque parece isso. A pessoa que não trabalha, quer dizer, não trabalha das 8 às 6, é uma pessoa que socialmente é improdutiva. Isso é uma coisa bastante americanizada, né? Dessa cultura do americano. Sim. É uma pessoa que não merece o que a sociedade tem a oferecer, porque ela não contribui para a sociedade. Pô, uma pessoa, um filósofo, que fica horas lá estudando, lendo, produzindo conhecimento, ele não ganha nada, na verdade. Ele não está produzindo nada, ele não está cooperando com a sociedade. Ou uma pessoa que simplesmente fica em casa vendo televisão. Ela não está cooperando? Como ela não está cooperando? Ela está lá adquirindo conhecimento, experiências, enfim, se interessando por outras coisas. Cada pessoa tem seu papel na sociedade, né? Que sociedade dura é essa, né? Que exige que o trabalho seja dessa forma, né? Isso está completamente fora de moda, viu? Amigo da Renata, isso está muito fora de moda. As empresas hoje também não pensam mais dessa forma. Bater ponto, o que é isso? Né? Vamos fazer o que tem que ser feito de uma forma tranquila, criativa. Né? A vida não é mecânica. Não é, não tem como querer que seja, porque frustra. Porque isso vai criar ideais e frustrações o tempo todo. Né? Ideais que já existem, né? A gente vai criando um ideal em cima do outro. Quer dizer, parece que a gente nunca está satisfeito com o que a gente produz, seja dentro ou fora de casa, não interessa para a gente mesmo, a gente nunca está satisfeito. Outro aspecto humano, né? Sim, não só feminino. Não só feminino. Não, e uma coisa muito importante que eu acho que a mulher sabe fazer, ou soube, talvez agora essa mulher que está querendo virar um homem, né? Você esteja perdendo isso, que é uma pena, né? Porque a mulher sabe gozar das coisas conquistadas de uma forma que o homem ainda não sabe muito bem. Então, o homem trabalha, mas depois não sabe como gozar do fruto do seu trabalho. Então, de repente, uma pessoa dessa que trabalha tanto, ele fica tão incomodado com uma pessoa que sabe se divertir, que sabe gastar o dinheiro bem, que sabe sair para restaurante e tal, que ele acha que não, então quem não trabalha não pode, né?
Então, porque não basta saber trabalhar e ganhar dinheiro, tem que saber como usufruir desse dinheiro. E eu vejo que tem muitas mulheres perdendo, porque a mulher sempre teve essa fama, né? A mulher sabe gastar, né? Homem ganha, a mulher gasta. Né? As mulheres estão perdendo um pouquinho essa capacidade de gastar no bom sentido, gastar bem, de usufruir da vida, né? Por causa dessa pressão de produção, né? Gastar com afeto. Com afeto. Né? Não Isso. com a compulsão. Exatamente. Exatamente. Da gente é cobrado também, né? Que como assim? Você ainda não guardou dinheiro para trocar de carro, não guardou dinheiro para comprar apartamento, não guardou... Minha gente, né? Calma. Né? A gente também quer trabalhar para cuidar dos outros, para ajudar os filhos, para... Né? E para viver o tempo presente, né? É interessante como muitas mulheres chegam no consultório com esse conflito, assim, para que eu sirvo? O que eu posso produzir? Como que eu posso garantir meu futuro sem depender de ninguém? Porque a qualquer momento eu corro o risco desse homem me deixar. É isso mesmo. A gente não vê mais como um time. E tem mulheres também que vêm muito com uma dúvida, tipo, estou pensando em ter filho, mas de repente agora eu não sei se é o momento de eu ter filho, porque vai ser uma escolha. Ou então eu tenho um filho e viro mãe, e daí eu vou deixar meu trabalho de lado, ou então eu não vou ser uma boa mãe se eu tiver que trabalhar junto e dar conta do trabalho. Como é que eu faço isso? Então, vamos aprender a depender, né? Isso que é uma questão que foi colocada aqui, que eu acho muito importante e que é geral. Mulheres que estão aprendendo esse novo papel, principalmente, mas homens também. Como depender dos outros. Como a gente não é autônomo. A gente não é. Nunca foi. Não é, ninguém é autossuficiente. A gente precisa de gente. Precisa de alguém que faça essa camisa que eu estou vestindo. Precisa de alguém que faça essa cadeira onde eu estou sentado. A gente tem que ter gente. Né? E saber pedir essa ajuda. Né? Pedir... ajuda não é impotência, não é fracasso, não é incompetência. Então, como uma boa mulher, preciso pedir ajuda de vocês, porque eu preciso fechar o programa. Eu não sei nem por onde começar, porque a gente tem tanta coisa para falar. Como é que a gente fecha o programa, Edu? Eu acho que a gente vai ter que abrir um outro programa com esse mesmo tema, porque nem começou o programa. Nem começou o programa. Gente, que rápido. E acabou com o nosso horário. Meu Deus. Beleza. Você volta para falar sobre mulheres com a gente? Volto. Por favor, porque a gente queria falar sobre os vínculos afetivos das mulheres e é super importante. Eu espero que você volte e logo, Silvia. Muito obrigada, eu também. Obrigado pela presença, Silvia. A gente podia fazer um bate-bola, colocar 2 convidados aqui, um que trabalha com o universo masculino dos novos tempos e um com o universo feminino dos novos tempos. Os novos homens e as novas mulheres. Vamos ver o que acontece disso. Incrível, um Web Diva em grupo. Não é? Né? Vamos fazer uma sessão em grupo. Daqui a pouco não cabe no estúdio. Estou dando umas ideias aqui. Eu não sei se dá tempo nesse fechamento, eu só quero deixar um recado importante para várias mulheres. Invistam em si mesmas, invistam em psicoterapia. Psicoterapia não é para quem está doente, necessariamente. Às vezes vale a pena você deixar de comprar alguma coisa, deixar de se afirmar o tempo todo com algo que é externo e que você vai na loja e compra, para poder investir em si mesmo e se desenvolver e poder encarar esse mundo de uma outra maneira, mais fortalecida. A psicoterapia serve para isso. É isso aí, muda muito o nosso jeito de estar no mundo, né? De entender nossa subjetividade. Muito legal. O Web Divan volta sexta-feira que vem, sem Edu, vai tirar umas férias. Eu vou tirar umas férias rápidas de 3 semanas. As próximas 3 semanas vocês estarão com a dose dupla, porque ela vai ter que ser 2 Rês. Mas eu estou de volta, daqui a 3 semanas estarei aqui. É isso aí. O Web Divan volta sexta-feira que vem, às 13 horas ao vivo. Beijos!